TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate deste dia 30 de abril. E nesta edição, o Banco de Sangue está com um estoque crítico em Petrópolis. Ponte do Arranha-Céu será interditada a partir de 11 de maio em Itaipava. Deputado articula recursos em Brasília e pressiona por ICMS educacional no Rio de Janeiro. E o diálogo com o objetivo de destacar o montanhismo em Petrópolis. Olá, boa tarde para você que nos assiste. Eu sou o Hugo Petersen e começamos agora mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. Nesta quinta-feira, dia 30 de abril, como eu já disse, estamos aqui na última edição desse mês. O ano está passando rápido, hein, gente? E olha só, nós começamos a nossa edição com uma informação que é válida para o Correio Político, mas é claro, envolve muito mais coisa. Em uma agenda oficial na capital federal, o deputado estadual Sérgio Fernandes, do PSD, se reuniu com representantes do Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação para garantir mais investimentos aqui para Petrópolis. O encontro contou com a presença do prefeito Ingo Rames e também da secretária de Educação, Poliana Ferrares. A principal pauta foi ampliar o acesso a recursos federais, com foco na expansão do ensino em tempo integral e no fortalecimento de projetos ligados ao Plano de Ações Articuladas. Durante a reunião, o deputado também levou uma demanda de alcance estadual, que busca garantir que todos os municípios do estado do Rio de Janeiro possam acessar recursos adicionais por meio do VAR, que é o Valor Aluno Resultado, ou seja, mecanismo que premia redes de ensino com base no desempenho e equidade. E a gente está aqui lutando pelos direitos para corrigir todos esses problemas e tudo que a gente pode fazer de melhorias para a educação de Petrópolis, para trazer aí mais qualidade no ensino da cidade. O entrave, segundo o parlamentar, está na falta de uma legislação estadual. Para que o Rio tenha acesso aos recursos a partir de 2027, é necessário que a Alerj aprove o projeto do ICMS educacional. Sem isso, o Estado pode repetir o prejuízo registrado esse ano. Um compromisso que a Assembleia Legislativa precisa assumir, que é aprovar o ICMS educacional e proporcionar mais recursos via Fundeb, não só para o município de Petrópolis, mas para todos os demais municípios. Em 2026, o Rio de Janeiro foi o único estado do país a não receber mais de 100 milhões de reais do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, por não ter aprovado a lei. A proposta já passou pela primeira discussão na Assembleia e agora está em fase de análise de emendas. Principalmente escola tempo integral, que a gente possa proporcionar mais oportunidades para gerar mercado primário, que a gente possa trabalhar também com esse nosso objetivo aqui. O deputado alerta ainda para o prazo. A legislação precisa ser aprovada, sancionada e cadastrada no sistema federal até o dia 31 de agosto. Ele defende a mobilização de prefeitos e gestores para pressionar pela votação e garantir mais investimentos na educação pública do Estado. E se por esse lado nós temos esse movimento que é positivo para o município de Petrópolis, nós também precisamos de um outro movimento, agora por parte da população, por conta de uma situação muito negativa e crítica nesse momento aqui na cidade. O Banco de Sangue Santa Teresa está enfrentando dificuldades em decorrência do estoque crítico do sangue que a gente tem aí na instituição. Em contrapartida, a demanda de pacientes continua alta, o que torna o problema ainda maior, principalmente com o feriado nesta sexta-feira, período em que o número de doações é impactado. Com o feriado nesta sexta-feira, dia 1º de maio, os estoques de sangue do Banco de Sangue Santa Teresa ficam abaixo do esperado, de acordo com Eliane Custódio, captadora do banco. Enquanto a situação é crítica, a demanda de pacientes segue alta. Eu peço encarecidamente que todos estejam nos assistindo ou nos ouvindo, que venham realizar sua doação entre quarta e quinta, para a gente conseguir abastecer os nossos estoques, para a gente ficar tranquilo e despreocupado
no final de semana. Historicamente, em períodos com a presença de feriados, o número de doações é impactado e a necessidade por hemocomponentes permanece. Inclusive, muitas vezes, a demanda aumenta em razão do maior fluxo de veículos nas estradas. Todos os tipos de doadores são bem-vindos. A doação é rápida, segura e cada gesto pode salvar até 4 vidas. A recomendação é simples. Quem estiver apto e em boas condições de saúde pode aproveitar o período do feriado para fazer a doação e ajudar a manter os estoques sanguíneos equilibrados. Venham todos fazer sua doação. Funcionamos todos os dias, das 7 às 18 horas. Rua Doutor Paulo Hervé, número 1130, aqui no Bingen. Venha salvar vidas, venha doar sangue. E é claro, gente, essas informações que a gente acabou de acompanhar na matéria do Jonathan Jory são um reforço, porque nós já trouxemos muitas delas ontem, mas a situação está muito complicada ali no banco de sangue, então é muito importante que a gente veicule, a gente passe essas informações para o maior número de pessoas, e é claro que as pessoas vão até o banco para poder fazer essa doação, que é tão importante. E é claro, a doação é muito rápida, ela é indolor e pode salvar até 4 vidas. E aproveitando que nós estamos no assunto desse dia 1º de maio, como já noticiamos algumas vezes nesta semana, amanhã tem Corrida do Trabalhador aqui em Petrópolis. Nós vamos acompanhar agora um vídeo da Prefeitura falando sobre esse evento. Dia 1º de maio tem a Corrida do Trabalhador de Petrópolis. Mas você já sabe o percurso? Vem comigo que eu vou te mostrar. A largada está marcada para as 7h30 da manhã no Palácio de Cristal. Os atletas seguem em direção à Avenida Roberto Silveira, contornam a Praça da Liberdade e seguem pela Avenida Queller em meio aos casarões históricos e de frente para a Catedral de São Pedro de Alcântara. O trajeto segue pela Rua da Imperatriz e Rua do Imperador. Depois de passar pela Rua Floriano Peixoto, vem o trecho mais desafiador, a subida da Alberto Torres. Vambora! O alívio vem em seguida, descendo a bela Avenida Ipiranga. Retornamos à Avenida Queller e pegamos de volta a Avenida Roberto Silveira. Completamos o circuito de mais de 5 quilômetros, aqui ó, passando pelo Museu da Cerveja. E finalmente, chegando no Palácio de Cristal. E você, vai participar da corrida? Conta pra gente aqui nos comentários. E é claro, conta pra gente também aqui nos comentários, caso você esteja assistindo no Facebook ou no YouTube. Para quem está assistindo na TV, aí pode mandar uma mensagenzinha pra gente lá também. É sempre bom ter interação com vocês. Essas mensagens podem ser enviadas, é claro, não apenas para falar da Corrida do Trabalhador, mas também de muitas outras coisas que envolvem aqui a TV Correio da Manhã, inclusive caso você esteja com algum tipo de problema e queira fazer alguma denúncia. Mas agora, trocando de assunto, gente, a ponte do Arranha-Céu em Itaipava vai ser totalmente interditada a partir do dia 11 de maio. A confirmação foi feita pela concessionária Elovias após reunião com representantes da sociedade civil. A obra, que era prevista para 2030, foi antecipada por conta dos riscos estruturais na ponte atual. A Ponte do Arranha-Céu é uma das principais ligações entre a BR-040 e a Estrada União Indústria, um dos eixos mais importantes para a mobilidade no distrito de Itaipava. A interdição total, que tem previsão para ser iniciada no dia 11 de maio, deve durar cerca de 6 meses, período em que serão realizadas as obras da nova ponte. A decisão foi apresentada durante uma reunião virtual realizada na sexta-feira entre a concessionária Elovias e representantes da sociedade civil. A Associação Unidos por Itaipava, que vinha cobrando transparência e medidas para reduzir os impactos, considerou positiva a definição do cronograma e a abertura de diálogo. Segundo a concessionária, a antecipação da obra foi necessária após a identificação de problemas estruturais na ponte atual, o que acendeu um alerta para a segurança de motoristas e pedestres. E vamos agora para o nosso Correio Político. E olha só, gente, agora ele é em Petrópolis. Todas as instituições de ensino públicas e privadas do município deverão disponibilizar cadeiras de rodas para uso de estudantes, visitantes e funcionários com mobilidade reduzida, garantindo mais segurança, dignidade e também autonomia. Essa determinação acontece com a criação da Lei nº 9.242, de autoria do vereador Tiago Leite.
A lei determina que escolas, creches, faculdades, universidades e cursos profissionalizantes disponibilizem cadeiras de rodas para uso interno, permitindo o deslocamento de pessoas com deficiência, dificuldade de locomoção ou que estejam temporariamente impossibilitadas de caminhar. O texto também amplia o conceito de público beneficiado, incluindo idosos, pessoas com deficiência permanente ou temporária e qualquer indivíduo que, por questões de saúde, tenha limitação para se locomover por longas distâncias. A medida busca garantir que todos tenham condições adequadas de acesso e a permanência no ambiente escolar. Além da disponibilização dos equipamentos, a legislação prevê que as cadeiras de rodas estejam posicionadas em locais estratégicos e de fácil acesso, como entradas principais, estacionamentos e áreas de circulação interna. Também será obrigatória a instalação de placas informativas indicando onde os equipamentos estão disponíveis, garantindo assim mais transparência e agilidade no atendimento. Outro ponto importante é a exigência de adequação das estruturas físicas das instituições, como a eliminação de barreiras e a criação de condições adequadas para a circulação segura das cadeiras de roda, em conformidade com a legislação federal de acessibilidade. A lei reforça ainda que a responsabilidade das instituições vai além da inclusão, envolvendo também questões de segurança e atendimento emergencial. E além dessa, a Lei número 9.247, de autoria do vereador Gil Magno, estabelece a obrigatoriedade do agendamento da consulta de retorno para apresentação e avaliação de exames realizados na Rede Municipal de Saúde de Petrópolis. A legislação assegura ao paciente o direito ao agendamento prioritário da consulta de retorno com o profissional da própria rede que solicitou o exame. O objetivo da lei é evitar atrasos no diagnóstico, a perda da validade de laudos e possíveis prejuízos ao tratamento. De acordo com a norma, o agendamento deverá ser feito preferencialmente no momento da solicitação dos exames ou, no máximo, imediatamente após sua realização, respeitando os prazos de validade dos resultados. A medida busca dar mais organização ao fluxo de atendimento e garantir maior eficiência no acompanhamento dos pacientes. A lei também determina que a Secretaria de Saúde organize os serviços de forma a assegurar a continuidade do cuidado, evitando falhas que possam comprometer o diagnóstico precoce e o tratamento adequado. Além disso, o município deverá adotar mecanismos que facilitem o agendamento e melhorem a comunicação entre as unidades de saúde e os usuários. O descumprimento da legislação poderá ser fiscalizado pelos órgãos de controle e acompanhamento do Sistema Único de Saúde do município, e o Poder Executivo ficará responsável por regulamentar a norma para sua plena aplicação. A iniciativa surge diante da realidade enfrentada por muitos pacientes, que mesmo após aguardarem por consultas e exames, encontram dificuldades para marcar o retorno médico. Com isso, exames acabam perdendo a validade, tratamentos são interrompidos e há também o risco de agravamento de condições de saúde. E olha só, gente, com essas informações nós encerramos o Correio Político e também a parte petropolitana das notícias de hoje. Mas, já que eu aproveitei e falei um pouco sobre a questão da rede social, de você mandar um feedback pra gente, fazer aqui mais uma vez o convite para vocês acessarem lá no Instagram, @TV Correio da Manhã e @Correio Petropolitano, para poder falar pra gente das demandas de vocês, quais são as situações que estão acontecendo na cidade, porque, é claro, a sua denúncia que faz com que a gente consiga chegar até os locais, a gente consiga ter todas as informações sobre a nossa sociedade. Então lá, @TV Correio da Manhã e @Correio Petropolitano lá no Instagram. Também a gente tem Facebook, só pesquisar TV Correio da Manhã, que sempre estaremos disponíveis lá também, caso você queira entrar em contato ou algo do tipo. E lá também você consegue acompanhar essa edição do Correio Petropolitano Debate, também todas as outras edições que já aconteceram e vão acontecer. Com esse convite feito, agora sim, vamos para um rápido intervalo. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Antes, aqui no Rio, não tinham merecido cuidado com as mulheres. Agora tem. O
governo do estado criou a Patrulha Maria da Penha, que nos protege em situações de risco. O Centro de Atendimento à Mulher acolhe vítimas da violência e dá apoio psicossocial e jurídico com mais de 31 mil atendimentos. E o aplicativo Rede Mulher, com botão de emergência, ligado a 190 da PM. Vai daí, Edu. Olha, Flávia, tem mais. O projeto Empreenda Mais Mulher, que dá orientação para as mulheres empreenderem mais no Rio de Janeiro. Gisele, é com você. Oi, meninas, tudo bem? Vocês conhecem a distribuição de absorventes? Onde tem esse? Na rede pública de ensino agora tem e é gratuito. Nossa, que legal! O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro faz, depois mostra. Como tem que ser, né? Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam o inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Estamos de volta e olha só, gente, vamos agora para Nova Friburgo. Isso porque o projeto Novos Talentos da Firjan Senai Espaço da Moda completou 10 anos de existência. E para celebrar a data, a instituição realizou um desfile de exposição que foi aberto ao público na última segunda-feira, justamente em Nova Friburgo. Olha só. A programação contou com desfile e exposição de looks, que marcaram a trajetória do projeto que teve início em 2016. As peças mostraram a evolução das coleções criadas pelos alunos, desde o foco inicial com as coleções de lingerie, passando pelo universo fitness, até produções mais conceituais e conectadas às tendências de comportamento e cultura, chegando a ser desenvolvidas para todo o Rio e até mesmo outros estados. Projeto que a gente desenvolve todo ano aqui na escola, apresentando para o mercado de trabalho novos alunos formados nos nossos cursos de qualificação e também nos nossos cursos técnicos. Ao longo dessa década, mais de 500 alunos passaram pelo projeto, que se consolidou como um importante espaço de formação e incentivo à criatividade dentro do polo de moda da cidade. Cada coleção é composta, em média, por 18 looks, que foram desenvolvidos de forma colaborativa, reunindo estudantes de diferentes áreas, como modelagem, costura e mecânica.
Cada edição trouxe um tema baseado em pesquisas de tendências e no olhar dos próprios alunos sobre o mundo e o cotidiano. Eu, como uma estudante, esse aqui é meu 3º ano na escola, eu fui muito representada através do desfile, porque eu participei de Novos Talentos e, assim, ter participado como artista e também como modelo foi muito gratificante, uma experiência maravilhosa. A sustentabilidade ganhou protagonismo ao longo dos anos e hoje faz parte da essência do projeto. Durante o evento, o público conferiu peças que unem tecnologia, arte, arquitetura e inovação, reforçando o potencial criativo dos novos talentos da moda. E ainda em Nova Friburgo, profissionais técnicos e pessoas em busca de oportunidade no mercado de trabalho já podem se inscrever para cursos gratuitos de qualificação na cidade, com 320 vagas disponíveis. Vamos entender mais. A oferta faz parte de um edital da Firjan Senai, que disponibiliza mais de 11 mil vagas em todo o estado do Rio, em áreas com alto índice de empregabilidade, como energia renovável, tecnologia da informação, construção civil e indústria. Em Nova Friburgo, são 200 vagas na unidade Firjan Senai e 120 no Espaço da Moda, com cursos como programador back-end, programador front-end, eletricista de obras, instalador de sistemas fotovoltaicos, confeiteiro e desenhista mecânico. No Espaço da Moda, as oportunidades são para formações como fotógrafo, Photoshop, assistente de moda e cronometragem e cronoanálise. As aulas têm previsão de início até agosto, com turmas nos turnos da manhã, tarde e noite, nos formatos presencial e à distância. Para os cursos presenciais, as inscrições devem ser feitas diretamente nas unidades, enquanto as opções em EAD podem ser realizadas online, conforme informações disponíveis no edital. As vagas são preenchidas por ordem de inscrição até o limite disponível para cada curso. Para participar, é necessário atender aos pré-requisitos de idade e escolaridade, além de comprovar renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio. Além da formação, os alunos contam com o apoio do escritório de carreira da Firjan Senai SESI, que conecta os estudantes a oportunidades de emprego na indústria. Segundo a instituição, 7 em cada 10 participantes conseguem emprego nos primeiros 3 meses após a qualificação. As vagas estão distribuídas também em outras cidades do estado, como Petrópolis, Teresópolis, Três Rios e Paraíba do Sul, além de diversos municípios do interior e da região metropolitana. E vamos agora para a nossa previsão do tempo. E olha só, gente, hoje é quinta-feira, então tá na hora daquela previsão do tempo que é muito aguardada, a previsão para sexta. E hoje, é claro, a gente tem um quê a mais de expectativa para essa previsão, justamente porque amanhã, além de ser sexta-feira, é feriado do Dia do Trabalhador. Então, já estamos aqui ao vivo com o nosso repórter Jonathan Jores, que vai trazer para a gente as informações climáticas e meteorológicas. Boa tarde, Jonathan, tudo bem? Conta pra gente, como é que vai ser esse Dia do Trabalhador aqui nas cidades da nossa região de cobertura? Oi, Hugo, uma boa tarde para você, uma boa tarde para quem nos acompanha também. Bom, diferente da previsão de hoje, que não temos previsão de chuva para nenhuma cidade da nossa região de cobertura, para sexta-feira, no feriado, nós temos previsão de chuva. Enfim, a gente começa a previsão do tempo por Nova Friburgo, onde a previsão para o sextou é de sol com algumas nuvens. Além disso, pode chover rápido durante o dia e à noite. Os termômetros variam entre a mínima de 16 e máxima de 24 graus. Em Teresópolis, a sexta-feira será parecida, um dia de sol com algumas nuvens, com chuva rápida ao longo do dia. E as temperaturas variam entre a mínima de 17 e máxima de 24 graus. Aqui em Petrópolis, a sexta-feira será de sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, o céu vai ficar com muitas nuvens e com tempo firme. Os termômetros em Petrópolis devem variar entre a mínima de 16 e máxima de 23 graus Celsius. Agora, em Paraíba do Sul, na região centro-sul aqui do estado, o dia será de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva no período da tarde. Muitas nuvens na parte da noite, mas sem chuva. Os termômetros vão variar entre a mínima de 20 e máxima de 27 graus. E para finalizar nossa previsão do tempo, Hugo, aqui a previsão do Dia do Trabalhador. Em Três Rios, a sexta-feira será de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. Muitas nuvens à noite, mas sem chuva. E as temperaturas variam entre a mínima de 20 e máxima de 28 graus Celsius.
Hugo, a gente pode perceber que temos previsão de chuva para algumas cidades e outras não, né? No caso das cidades que não têm previsão de chuva, vai ser um dia melhor, né, para os trabalhadores poderem aproveitar, e o feriadão. Sem dúvida nenhuma, Jonathan, já tem esse que ali para Paraíba do Sul, onde a gente não tem essa expectativa de chuva, e para as outras cidades ainda dá para aproveitar o feriado, poder ficar em casa, poder descansar um pouco. Mas é claro, caso queira sair, tem que sair com aquele guarda-chuva para não ser surpreendido pela chuva. E além disso, a gente pode destacar também que as temperaturas vão apresentar uma leve queda, na casa de 1, 2 graus, então não é nada muito sinuoso, porém a gente tem sim uma leve queda nas temperaturas. Jonathan, muito obrigado pelas suas informações, e essa foi a nossa previsão do tempo para sexta-feira, Dia do Trabalhador, aqui nas cidades da nossa região de cobertura. Olha só, gente, o número de vítimas do golpe da falsa central bancária tem aumentado em todo o país. Criminosos se passam por funcionários de bancos, usam dados reais e tecnologia para enganar clientes e aplicar fraudes, que podem gerar grandes prejuízos. O telefone toca e do outro lado da linha alguém diz ser do banco. A conversa, a princípio, parece confiável. O suposto atendente informa dados pessoais da vítima e alerta para uma movimentação suspeita. É assim que começa o golpe da falsa central bancária, uma das fraudes que mais crescem no país. Os criminosos usam informações vazadas e técnicas, que mascaram o número da ligação e faz parecer que a chamada vem do telefone oficial da instituição financeira. A principal arma dos golpistas é a urgência. Eles pressionam a vítima a agir rápido, sem muito tempo para pensar. E é aí que muita gente acaba caindo no golpe. Durante a ligação, os criminosos pedem senhas, códigos enviados por SMS e até transferências via Pix, sob o pretexto de proteger o dinheiro. Em alguns casos, orientam a instalação de aplicativos ou solicitam acesso remoto ao celular, o que dá controle total da conta aos golpistas. O advogado é importante nessa atuação a partir do momento em que o banco não oferece o suporte necessário, seja na parte da restituição, através de mudança de senhas. Então é importante buscar a ajuda de um advogado especialista nessa área para que você possa ter o seu direito resguardado através de uma ação judicial, onde vai ser possível buscar a responsabilização do banco no seu caso. Mas apesar da sofisticação, há sinais de alerta. Bancos não pedem senhas nem códigos por telefone e qualquer solicitação de transferência para contas seguras deve ser vista com desconfiança. Portanto, se houver suspeita, a orientação é desligar imediatamente e procurar o banco pelos canais oficiais. Faça uma contestação e, mais importante ainda, um boletim de ocorrência. O boletim de ocorrência ele vai te resguardar para eventuais perdas lá na frente e até mesmo na hora de ingressar com o processo judicial, se for o caso. Para quem já foi vítima, agir rápido pode fazer a diferença. É possível acionar mecanismos de bloqueio, principalmente em transferências via Pix, além de registrar ocorrências e reunir provas. Na Justiça, já há entendimento de que instituições financeiras podem ser responsabilizadas em casos de falha na segurança. Enquanto os golpes evoluem, a informação segue sendo a principal forma de proteção. E olha só, gente, a participação feminina no mercado de trabalho aumentou no país com a ampliação das oportunidades para mulheres. Porém, apesar do aumento, as mulheres continuam recebendo um salário menor que os homens nas empresas privadas com pelo menos 100 empregados. Dados do Ministério do Trabalho e Emprego mostram que o emprego feminino cresceu 11%, com ampliação das oportunidades, principalmente para mulheres negras e pardas. O número de trabalhadoras passou de 7 milhões e 200 mil para 8 milhões, um acréscimo de cerca de 800 mil postos de trabalho. Entre mulheres negras, o avanço foi ainda maior, com crescimento de 29%, passando de 3 milhões e 200 mil para 4 milhões e 200 mil ocupadas. Mas mesmo com esse
aumento, as mulheres recebem, em média, 21,3% a menos que os homens em empresas privadas com pelo menos 100 funcionários. A diferença salarial praticamente não mudou em relação ao ano anterior, quando era de 20,7%. No salário mediano de contratação, a diferença subiu de 13,7% para 14,3%. O salário médio no país é de R$ 4.594,89, enquanto o salário mediano é de R$ 2.295,36. A participação das mulheres na massa de rendimentos também cresceu, passando de 33,7% para 35,2%, mas ainda abaixo da presença feminina no emprego, que é de 41,4%. Para igualar esse patamar, seria necessário um acréscimo de 95 bilhões e 500 milhões de reais nos rendimentos das trabalhadoras. Segundo o Ministério do Trabalho, esse aumento teria impacto no consumo das famílias, mas representa custos para as empresas, o que dificulta a implementação de mudanças. O levantamento também aponta avanços em políticas internas, como jornada flexível, auxílio creche, licenças parentais e planos de carreira. Mesmo assim, a desigualdade salarial varia entre os estados, sendo menor em regiões como Acre, Piauí e Distrito Federal e maior em estados como Espírito Santo, Rio de Janeiro e Paraná. O relatório faz parte da aplicação da Lei 14.611, que estabelece a transparência salarial como forma de promover a igualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho. E olha só, gente, os Correios registraram um prejuízo de 8 bilhões e 500 milhões de reais no ano passado, valor mais de 3 vezes superior ao verificado em 2024, quando a estatal teve um resultado negativo de 2 bilhões e 600 mil reais. Vamos entender mais sobre esse verdadeiro rombo dos Correios. De acordo com os Correios, o resultado foi influenciado principalmente pelo provisionamento de obrigações judiciais e pelo aumento dos custos operacionais. A maior parte do prejuízo veio de processos na Justiça, que somaram 6 bilhões e 400 milhões de reais em 2025, um aumento de 55,12% em relação ao ano anterior. Esse passivo judicial é formado principalmente por ações trabalhistas, como cobranças de adicionais de periculosidade e pagamentos relacionados à atividade de distribuição e coleta externa. No mesmo período, a receita bruta dos Correios foi de 17 bilhões e 300 milhões de reais, sem considerar pagamentos devidos, representando queda de 11,35% em relação a 2024. O balanço foi publicado no Diário Oficial da União. Diante do acúmulo de prejuízos, a empresa recorreu a empréstimos e obteve um aporte total de 12 bilhões de reais, junto a bancos públicos e privados. Desde o último trimestre de 2022, os Correios apresentam resultados negativos, somando 14 trimestres consecutivos de perdas. Segundo o presidente da estatal, isso cria um ciclo vicioso que afeta a capacidade operacional e a geração de novos contratos. Vale destacar que a empresa também enfrenta dificuldade para ajustar os custos, já que a estrutura de despesas é considerada rígida e baseada em gastos fixos. O cenário negativo ocorre em meio a uma mudança estrutural no setor, com o crescimento do comércio eletrônico e a expansão de empresas de logística que passaram a operar de forma independente dos Correios. Além disso, a redução do uso de cartas, chamada de desmaterialização, também impacta as receitas. Como parte das medidas de reestruturação, a empresa abriu planos de demissão voluntária. Em 2025, 3.181 funcionários aderiram ao programa, número menor que os 3.756 registrados no ciclo anterior. A meta inicial era de 10 mil desligamentos. Os Correios também adotaram ações para reduzir custos, como renegociação de dívidas, corte de gastos com imóveis e manutenção de agências. A expectativa da diretoria é que a empresa volte a ter resultados positivos a partir de 2027, com a continuidade do plano de recuperação. Sobre a possibilidade de privatização, o presidente dos Correios afirmou que o tema não está em discussão no momento e que a decisão cabe ao governo federal. Segundo ele, o foco atual é garantir que a empresa permaneça viável e com capacidade de prestar um bom serviço. E agora, para finalizar a parte de notícias da nossa edição de hoje, em março de 2026, os preços da indústria variaram 2,37% frente a fevereiro. Nessa comparação, 18 das 24 atividades industriais tiveram aumento dos preços.
Nós vamos entender um pouco mais sobre esse assunto, acompanhando a análise da IPP do IBGE. O IPP apresentou uma alta de 2,37% em março, na comparação com o mês imediatamente anterior, voltando ao campo positivo após o resultado negativo de fevereiro e registrando o maior avanço desde março de 2022. Essa alta pode ser explicada em grande parte pelo contexto de maior instabilidade no cenário internacional, especialmente no Oriente Médio, cujos conflitos tiveram início no final de fevereiro, mas que se intensificaram durante o mês de março e fizeram com que preços mais altos fossem percebidos em 18 dos 24 setores analisados na pesquisa. Aquele que se destacou com a maior variação e a principal influência no resultado geral foi o setor extrativo, com um aumento de 18,65% no mês, o maior resultado nessa atividade desde fevereiro de 2021. Essa alta foi puxada principalmente pelos maiores preços dos óleos brutos de petróleo, já que as tensões geopolíticas têm impactado a oferta global da commodity, que também está com seu escoamento dificultado pelas restrições de navegação no Estreito de Hormuz. E seguindo a cadeia do petróleo, outras atividades também aparecem como destaque no mês. Uma delas é a de refinos de petróleo e biocombustíveis, que avançou 4,24% em março, e essa é a maior alta desde setembro de 2023. Esse resultado foi influenciado, sobretudo, pelos maiores preços do diesel e dos óleos combustíveis. Por outro lado, uma menor demanda pelo álcool conseguiu segurar um pouco o resultado do setor. Outra atividade impactada diretamente pelo aumento do petróleo foi a de produtos químicos, que variou 5,03% no mês, o maior resultado desde março de 2022. O grupo de resinas e elastômeros, por exemplo, aumentou 6,72% em março. Mas o resultado setorial foi mais influenciado ainda pelos maiores preços dos fertilizantes, também como consequência dos impactos na produção e na logística global dos seus insumos, que levaram o grupo de produtos químicos inorgânicos a avançar 7,05% no mês. E saindo um pouco da cadeia do petróleo, o destaque vai para o setor de alimentos, que interrompeu uma série de 10 resultados negativos consecutivos e apresentou uma alta mensal de 1,90% no mês de março. Essa variação foi puxada principalmente pelos laticínios, cujo grupo econômico teve um aumento de 9,66% no mês, em um cenário de menor oferta de leite in natura no mercado, combinado com custos de produção que vem se mantendo em patamares elevados. E, além dos laticínios, vale mencionar também os maiores preços das carnes e dos açúcares. Por fim, voltando ao resultado geral da indústria, com a alta registrada em março, o IPP acumulou um aumento de 2,53% no primeiro trimestre de 2026. Ainda assim, esse resultado não foi suficiente para reverter o comportamento do indicador acumulado em 12 meses, com os preços da indústria permanecendo em março de 2026, em média 1,54% abaixo dos registrados em março de 2025. E com essas informações, nós encerramos a parte de notícias do programa de hoje. Vamos agora para um rápido intervalo e depois a nossa entrevista ao vivo. O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal. Em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul-Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal e o Grupo Vai Além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis,
com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito. O jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Antes a gente não tinha tantas obras por todo o estado. Agora tem. Na região de Campos dos Goitacazes, o governo entregou a Ponte da Integração. Quanto tempo o senhor esperou por essa obra? Mais de 40 anos. É que antes os investimentos eram só para a capital. Mas agora essa obra histórica é um marco para o desenvolvimento. São bilhões investidos e tem muita coisa boa acontecendo. Vai daí, Edu. Flávia, antes aqui em Petrópolis, chovia, alagava. Agora o novo túnel extravasor já está ajudando a evitar enchentes. E tem muito mais. Gisele, é com você. Dona Maria, e o teleférico? Ah, minha filha, parou no tempo. Ah, mas isso foi antes. Agora falta pouco para voltar. E vão ser mais de 100 mil passageiros todos os dias. Tá pronta para ir? Eu quero ser a primeira. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate e dessa vez estamos aqui ao vivo com o Lucas Lourenço, que veio conversar um pouco com a gente sobre o turismo ecológico aqui no município de Petrópolis, também, é claro, o montanhismo. Vamos falar um pouquinho sobre trilha. Boa tarde, Lucas, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, prazer receber você aqui no programa, um prazer também falar sobre esse tema que é tão forte aqui na cidade de Petrópolis e que poderia ser ainda mais, não é mesmo? Isso, prazer todo meu, obrigado pelo espaço, oportunidade. É isso, né? É uma cidade voltada para o turismo de montanha, né? É uma cidade... Petrópolis é um vale, né? Então somos cercados por montanhas, por trilhas de todos os níveis, desde o iniciante até o mais experiente em trilha. E acaba que a gente tem pouca divulgação, divulgação da própria prefeitura, da própria cidade, como uma cidade turismo de trilha, né? Perfeito, Lucas. A gente daqui a pouco a gente chega nessa parte.
Mas antes da gente falar sobre esse tipo de turismo, falar sobre essa modalidade, é importante também conhecer você. Queria que você explicasse um pouco da sua vida até chegar nessa parte do montanhismo. Bom, eu tô no mundo do montanhismo já há pelo menos uns 15 anos. Já há 10 anos trabalhando como guia de turismo no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, eh, aqui em Petrópolis, Teresópolis, Friburgo e também na cidade do Rio. Eu comecei no montanhismo por volta dos 16 anos, fazendo algumas trilhas curtas, até chegar a conhecer o Morro do Açu e a travessia, e foi onde eu me apaixonei de verdade pelo montanhismo, pela beleza que tem, né, nessa trilha. E a partir dali comecei a fazer com mais frequência as trilhas aqui na cidade, conhecendo todas as que eram possíveis eu chegar para fazer a caminhada. E até que surgiu a oportunidade de eu poder fazer o curso, né, de turismo, curso de guia de montanha de turismo. E eu fiz esse curso em 2015 e desde então eu estou aí toda temporada atuando firme como guia na trilha. Perfeito, Lucas. E até um tópico bem interessante a gente destacar, que você mesmo falou que você foi visitando, foi indo, fazendo todas as trilhas possíveis, e aqui em Petrópolis a gente tem uma infinidade de trilhas. Como você mesmo disse, a cidade fica em um vale, então a quantidade de trilhas, a quantidade de mirantes que a gente tem aqui em Petrópolis é algo verdadeiramente impressionante, não é mesmo? Sim, tem bastante trilha. Como eu disse, tem do iniciante até o mais experiente, né? A gente tem o exemplo do Castelinho, que é uma trilha bastante conhecida. É uma trilha para toda a família, que você pode levar crianças, pode levar algum idoso de repente, né? Uma pessoa que já é um pouco mais sedentária e quer entrar para esse mundo da trilha, do montanhismo. Temos o Castelinho, que é uma trilha curta de 1 quilômetro, e ali você já tem todo o visual da cidade, todo o visual para o Rio de Janeiro, da Baía de Guanabara. E além dela, você tem também Pedra do Cortiço, que é uma trilha também, fica no São Sebastião. Enfim, são trilhas bem curtas e que estão disponíveis para todas as pessoas da cidade poder conhecer e ver a beleza que tem na nossa cidade, além do museu, da catedral, né, que também é voltado para o turismo da nossa cidade. Perfeito, é uma outra modalidade de turismo, não é mesmo? É claro, a gente destaca o turismo histórico, os Sim. monumentos que a gente tem aqui na cidade de Petrópolis, mas é importante entender também que a cidade não é apenas isso. A cidade tem outras alternativas, a cidade tem uma série de locais e uma série de atividades que são possíveis de fazer. E toda essa questão do montanhismo, é claro, a gente tem, conforme a pessoa vai avançando, conforme a pessoa está iniciando, é bom fazer acompanhamento de um guia de turismo, um guia para fazer ali o percurso e não ter nenhum tipo de complicação, mas conforme a pessoa vai entrando, a pessoa vai se desenvolvendo, a pessoa tem a liberdade de fazer a qualquer momento e também é uma atividade gratuita, não é mesmo? Sim, é uma atividade gratuita, é uma atividade para o corpo todo, né? Você trabalha todo o seu corpo ali, sua mente, você entra para a natureza, você sai um pouco do caos da cidade, você respira um ar puro, você pega um mirante para você ver determinados lugares que você às vezes não consegue ver da cidade, você vai para uma cachoeira também, né? Que a gente tem bastante aqui na cidade, e você consegue aproveitar bastante outras coisas além da cidade, né? Perfeito, Lucas. Um outro ponto que eu gostaria de destacar, você mesmo citou que você entrou nesse mundo do montanhismo, o mundo dessas trilhas, há aproximadamente uns 15 anos. Queria saber como é que é a participação da população. Se você vê que a gente teve um aumento no número de pessoas que frequentam essas trilhas, ou se é um número que acabou diminuindo com o passar do tempo. Olha, aumentou bastante. E desde da popularização do Instagram e do YouTube, né, vamos dizer assim, aumentou muito essa procura por trilha, essa procura por caminhada, essa procura pelo montanhismo. E um outro fator depois que aumentou bastante foi o pós-pandemia, né? Quando entramos na pandemia tinha, né, todo mundo procurando se exercitar, academia, e foi como muita gente procurou fazer o montanhismo também, fazer trilha, quando pôde voltar ao ar livre, né? E então, assim, acho que de 2018
né, daquela primeira onda do Instagram, e de 2020 para cá aumentou bastante os adeptos ao montanhismo. É um tópico bem interessante da gente comentar, justamente porque a gente pensa que esses aplicativos, todas essas coisas, eles levam para a pessoa ficar mais fechada, ficar mais na dela. Só que, justamente, também a procura por uma foto bonita, uma procura por um visual um pouco diferente, também leva a pessoa a participar desse tipo de atividade, participar do montanhismo. É algo bem interessante da gente destacar aqui. Uma tendência que normalmente leva as pessoas a ficarem mais dentro de casa, também tem esse outro lado, também leva as pessoas para fazerem atividades físicas. E é claro, a parte da pandemia, depois que a gente teve a liberação, as pessoas não queriam mesmo, né, ficar dentro de casa, então a gente teve esse movimento que também é muito importante para a saúde das pessoas. Sim, o pessoal ficou muito preso dentro de casa, né? Então, quando teve para sair, olhando muito o Instagram, olhando muito o YouTube, então abriu essas portas, né, de você ver que tinha outras atividades além da academia, né? Então, quando a pandemia passou, a galera quis muito ir para esses lugares, tirar essas fotos bonitas, fazer esses vídeos, conhecer esses locais bonitos, né? Aproveitar um pouco mais a vida, porque a gente viu que foi uma doença que privou muita gente de muita coisa durante um tempo, né? Sem a menor dúvida, privou muita gente de muita coisa, e também as pessoas que já tinham um sedentarismo, tinham algum comprometimento por conta de estarem fora de forma ou algo do tipo, a pessoa podia ter uma complicação ainda maior. Então, não só o montanhismo, mas todas as atividades físicas são muito positivas justamente para a saúde da pessoa. E é claro, não apenas naquele momento de pandemia, mas também, como você mesmo disse, o montanhismo, essas atividades físicas que, se você acaba executando durante uma trilha, elas são benéficas para o corpo todo, não é mesmo? Para o corpo todo, para a mente principalmente, né? É um esporte de socialização, né? É difícil você ir para a trilha sozinho, até não é muito recomendado isso, né? Salientar isso, você pode ser muito experiente, mas você pode sofrer algum acidente e você está sozinho. Então, o montanhismo é um esporte de socialização, então você interage com outras pessoas, faz bem para sua cabeça, faz bem para o seu humor e principalmente para sua saúde, né? Perfeito, Lucas. E a gente estava até conversando um pouco antes de entrar aqui ao vivo, que a gente está no momento da pandemia, né? A gente está entrando realmente na temporada na temporada do montanhismo, pandemia não, na temporada do montanhismo, me desculpa, e é algo muito positivo e que agora é o momento para as pessoas que querem iniciar e também as pessoas que já estão acostumadas a fazer, começarem a praticar mesmo, não é? Agora a partir de maio, né, basicamente é a época que abre a temporada de montanhismo, né, fica até o convite que dia 16 e 17 de maio, na sede de Teresópolis, do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, vai ter um evento da temporada de montanhismo. É o período que ocorre menos chuvas, o tempo mais firme, então você consegue fazer uma montanha, né? Aqui a gente chega a montanhas com mais de 1.500, 2.000 metros de altitude, então é um período que vai até setembro, que você consegue poder fazer essas atividades sem muito perigo de tempestade, né? Perfeito, é um tópico muito importante da gente salientar, que é claro, é uma atividade livre, mas é muito importante que a pessoa tenha toda uma preparação antes de fazer a atividade, e entre esses tópicos da preparação é justamente dar aquela olhada na previsão do tempo, porque fazer trilha quando está chovendo é muito perigoso, não é mesmo? Sim, o montanhismo é um esporte de risco, é um esporte de autocuidado, né? Você tem que olhar a previsão do tempo, você tem que tomar cuidado com os seus equipamentos. Você pode ir para uma trilha para pegar o nascer do sol, mas você pode ter um incidente de você ter que ficar o dia todo na trilha e, quem sabe, até passar a noite, né? A gente teve já 2 casos desse ano, não aqui em Petrópolis, né, mas aqui no Brasil, que as pessoas saíram para pegar o nascer do sol e elas tiveram que passar 2, 3, até 5 dias perdido na montanha. Então, você tem que se equipar, você tem que se preparar, você tem que conhecer o local ou ir com alguém que conheça, né? O guia, muitas vezes, não só é para te mostrar o caminho, mas te ajudar tudo nessa preparação da logística, nessa preparação do seu passeio, dos seus equipamentos e como você deve proceder em um ambiente como esse. Perfeito, Lucas. E para a gente poder finalizar o nosso bate-papo de hoje, a nossa conversa sobre essa atividade que é tão positiva para o corpo, tão positiva para a mente da pessoa, queria saber justamente como que as pessoas podem procurar ou você ou um outro guia de turismo justamente
para poder fazer essa atividade do montanhismo nesse período que a gente está entrando agora, da maneira mais tranquila e, é claro, da maneira mais segura possível? Então, vocês podem me procurar pelo Instagram, @lucãolr, Lucas Lourenço também, pelo Facebook, na própria página do Parque Nacional da Serra dos Órgãos também, vocês conseguem se disponibilizar desses contatos. E temos a Associação de Guia de Petrópolis, né? Que você consegue achar também pelo Instagram e Facebook, e lá você consegue ter toda uma lista completa não só de mim, mas de outros guias, amigos da cidade também, que podem estar te levando para esses atrativos. Perfeito, Lucas, muito obrigado. Então, agradeço muito a sua presença aqui no programa, falar sobre esse assunto tão importante. A gente destaca sempre que esporte é um assunto importantíssimo para o corpo, para a mente e também para toda a preparação da pessoa na nossa sociedade. Então, muito obrigado pela essa conversa tão legal. Eu que agradeço aí, mais uma vez, obrigado pelo espaço, oportunidade, e espero vocês para uma caminhada nessa temporada aí. Perfeito, gente. Já está feito aqui o convite, então vão às montanhas, conheçam os guias de turismo para justamente poder fazer essa atividade do montanhismo da melhor maneira possível. E, gente, com essas informações, eu encerro a nossa entrevista de hoje e também a edição do Correio Petropolitano Debate. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. TVC, a TV do Correio da Manhã.